Olá, meu nome é Eli Castanho, sou professor de língua portuguesa aqui no Instituto Federal de Ponta Porã e a pedido da Pró-Reitoria de Ensino eu estou fazendo esse vídeo para contar um pouco como foi o nosso processo de aplicação, de avaliação da prova diagnóstica de língua portuguesa, o que resultou na montagem das turmas de língua portuguesa integrada, ou nivelamento, como tem sido chamado, já que língua portuguesa integrada foi um nome que aqui, pelo menos, ainda não pegou, né? Então, uma dificuldade ainda de nomear esse projeto, o nivelamento, língua portuguesa integrada. Eu quero falar um pouco, de modo a comparar um pouco como foi a experiência anterior, no ano de 2014, com este ano. O que a gente aprendeu com o ano passado, não deu certo, tentou não repetir agora, né? Melhorar cada vez mais o projeto. Então, no ano passado, aplicamos essa prova, fizemos uma experiência um pouco diferente, que aplicamos a prova aos alunos ingressantes, aos alunos egressos e também aos alunos do nível superior. Aplicamos a mesma prova a esses três grupos de alunos, para tentar perceber, na verdade, não diagnosticar o problema dos egressos, mas ver se de repente o problema diagnosticado entre os ingressantes era realmente um problema de aprendizagem desses alunos que estão iniciando, ou se a prova ela não está avaliando a contento e os alunos egressos e até do nível superior talvez tenham o mesmo problema que os ingressantes têm. Então, uma forma de tirar a prova, confirmar se a avaliação tem sido de fato a contento, se ela tem avaliado realmente a dificuldade do nosso aluno ingressante. E então aplicamos a esses três grupos diferentes, e a aplicação no ano passado tivemos alguns probleminhas de planejamento durante a aplicação, que esse ano já se resolveu, melhorou bastante. Ano passado nós tivemos a recepção dos alunos calouros e a prova de língua portuguesa e de matemática foi aplicada tudo ao mesmo tempo, junto com essa recepção, essa gincana. Então o clima não estava muito favorável para a aplicação da prova. Acho que isso comprometeu um pouco. Então, esse ano, dividimos matemática num dia e língua portuguesa em outro dia. As provas de língua portuguesa, a aplicação foi feita durante a aula de língua portuguesa, quando pôde ser. Das 4 turmas que temos, 2 foram em horário de aula de língua portuguesa e outras 2 em aula cedida por outros professores, mas todas ao mesmo tempo. Então, houve uma organização melhor nesse sentido da aplicação da prova. A prova foi a mesma do ano passado, fizemos apenas algumas alterações na prova que constatamos problemas no ano passado. Também algum problema constatamos na escrita e ainda esse problema persistiu, não foi corrigido. Gostaria depois de compartilhar esse problema com vocês. Então, analisando o gráfico a partir dessa aplicação a todas as turmas, superior, médio ingressante e médio egressante, a gente tem o seguinte: curso de agricultura nas turmas matutino, que tiveram as menores notas, ficaram numa escala de 0 a 10 com 4,17 e 5,05 de nota. Enquanto que os veteranos, os egressantes, tiveram a nota 8,38. Então aí a gente vê que de fato a avaliação está medindo sim essa dificuldade do aluno ingressante. O aluno egresso já tem um diferencial bem grande, se percebe. Já o curso superior, a nota do superior foi muito próxima dos alunos ingressantes.
Então isso é um dado interessante e triste ao mesmo tempo, porque mostra o quanto o aluno chega do ensino superior sem essa preparação e o quanto o aluno daqui do Instituto cresce nesse percurso todo, chegando a uma nota dessas, né? Então, isso mostra que a dificuldade existe não apenas no ensino médio, mas no ensino superior também. Essa outra tabela aqui que temos também mostra as questões que os alunos tiveram maior dificuldade. Então, as questões número 25, número 2, 23 e 21, os alunos ficaram na faixa entre 30% e 44% apenas de acerto. Então, um número bem baixo. E aí nos indica um pouco da dificuldade que encontramos. Então, habilidade, dentro da lista de habilidades que nós temos, naquela prova que fizemos, havia uma lista de habilidades e competências para cada questão. Então, reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de recursos ortográficos e sintáticos, habilidade 19. Habilidade 6, reconhecer a ironia. Habilidade 5, reconhecer a função social do gênero textual. E a habilidade 17, estabelecer relações lógico-discursivas entre partes de um texto. Então, o que a gente pode perceber aqui, principalmente, a dificuldade do aluno no sentido de perceber aquilo que é implícito no texto. Tentar reconhecer essa ironia, por exemplo, teve uma dificuldade muito grande, de 38,5% tem essa dificuldade. Então, a gente vê que a leitura é muito mais do que um processo de decodificação tão somente, mas construir esse sentido sobre o texto a partir da leitura é a dificuldade. Isso é o diferencial do leitor proficiente. Então, essa é, eu acho que o cerne da dificuldade desses alunos, exatamente reconhecer o efeito de sentido que vem do texto, que se constrói a partir do texto. Porque vemos numa escola, uma tradição escolar muito marcada na decodificação, no ensino de regras ortográficas, e isso faz com que o aluno não seja tão proficiente na leitura quanto desejamos. Então, uma dificuldade que eu acho que é o limiar, vamos dizer assim, o fio condutor das atividades de língua portuguesa integrada, tem de ser a construção autônoma do sentido da leitura a partir do texto. Então é com isso que a gente tem trabalhado a partir desse diagnóstico. Seguindo com a análise de algumas questões, nós podemos ver a questão número 25, que teve 30% apenas de acerto. Ela é específica uma questão de reconhecer o gênero. Essa dificuldade, então, do aluno de perceber para que serve um gênero textual. Isso é uma constante em todos, tanto no ensino superior como nos alunos ingressantes, percebeu-se essa dificuldade. Então, podemos analisar essa questão. A linguagem empregada na propaganda tem o objetivo de... A propaganda, lembrando que era uma carta ao Papai Noel, em que a pessoa lá que escrevia para o Papai Noel, ela pedia um aparelho de som. Então tem toda uma descrição do aparelho de som. E qual é o objetivo? Apresentar o aparelho de som, convencer a compra do aparelho de som. E os alunos não conseguiram perceber isso em forma de propaganda, porque aí você tem aquele fenômeno que é a intertextualidade intergenérica, porque é um texto falando de outro texto. Então você tem uma propaganda que chega ao leitor em forma de carta. E perceber que essa carta não é uma carta, e sim uma propaganda, foi uma dificuldade muito grande para todos os alunos, de modo geral. Perceber o objetivo do texto, do gênero textual, anúncio publicitário, que é convencer o leitor à compra daquilo lá. E as respostas ficaram mais ligadas a ensinar como se escreve uma carta ao Papai Noel, né? Outras questões, e não perceber essa aproximação entre o adolescente, por meio do uso aí de uma linguagem descontraída,
né, escrevendo uma carta ao Papai Noel e com isso fazendo a propaganda também do produto. Então talvez o fato do texto chegar com um outro gênero textual, tendo um outro objetivo, tenha sido um dificultador para os alunos. Então, mas a análise em si da questão mostra o quanto a leitura se faz com elementos só do texto. O aluno só consegue ler aquilo que está no texto. Quando ele sai para a função social daquele texto, se torna um dificultador para ele. Então é um outro ponto que tem que ser muito trabalhado nas aulas de língua portuguesa integrada. Retomando novamente o que já disse. Foi péssimo esse vídeo. Isso vem ao encontro do que nós falamos anteriormente sobre a necessidade de formar leitores para muito além da decodificação e sim da construção do sentido do texto. Então, exercícios com uma diversidade de textos, de gêneros textuais, são muito bem-vindas nas atividades de língua portuguesa integrada. Outra avaliação que fizemos foi a da avaliação escrita, a competência escritora dos alunos. E uma dificuldade que constatamos na redação passada, e essa vez a gente cometeu o mesmo erro, não ter consertado aquilo, não sei se nos outros campos isso ocorreu também, que aquela charge dos porcos assistindo a televisão, havia no final ali a referência dela, e a referência tinha algo sobre a gripe suína, e aquilo induziu os alunos a uma outra interpretação. Quem estava aí tentando fazer uma leitura muito cuidadosa do texto acabou fazendo cuidadosa demais a leitura e acabou indo para esse lado da gripe suína, que a charge em si ela não trabalha nada disso. Então talvez omitir ou diminuir ainda mais aquela referência ao final seria útil para que não houvesse essa leitura errônea do texto. Então isso atrapalhou um pouco, mas talvez por excesso de cuidado, eu imagino, do que por erro mesmo. No ano passado nós fizemos uma correção que priorizava os seguintes critérios: atendimento ao tema, critérios de coesão, coerência e, por último, no caso da leitura da charge, a leitura do implícito. Então seriam quatro pontos avaliados: tema, coesão, coerência e a leitura do implícito. Isso tudo colocamos numa planilha do Excel, saiu uma pontuação para a nota da redação. Isso no ano passado. Este ano pensamos em fazer algo um pouco mais diferente, fazer uma avaliação muito mais qualitativa do que quantitativa. Então não nos ativemos tanto na contagem desses pontos, dando um score final, mas lendo o texto do aluno, percebendo se ele se enquadrava numa categoria de acima do satisfatório, muito bom, ótimo, ou satisfatório, ou insatisfatório. Então esses três níveis a partir da leitura. E um problema muito recorrente, ano passado, esse ano também, que eu acho que é uma das dificuldades maiores na escrita, que temos que bater nessa tecla em sala de aula, bater nessa tecla nas aulas extracurriculares também, língua portuguesa integrada, é a questão da paragrafação. Nossos alunos escrevem parágrafos que têm apenas um período e mais ou menos umas 5 linhas num período só. Eles não têm essa noção da paragrafação. Acho que um desafio para melhorar muito a escrita é a paragrafação. Erros ortográficos, problemas quase que de alfabetização, podemos dizer que não encontramos aqui. De decodificação de escrita não tivemos esse tipo de problema. Mas outros problemas
de atendimento ao tema, todos, de modo geral, se apresentaram. No caso da leitura da charge, alguns fugiram desse tema, criaram uma história, né? Não atenderam aquilo de entender o implícito, que era a proposta do texto, entender, fazer uma leitura da imagem, e aí acabaram travando um pouco nessa leitura da imagem. Então aí é um problema que pesou bastante para dizer como uma redação insatisfatória, porque ele não entendeu o implícito, né? E principalmente se na escrita da apresentação encontramos esses problemas como de pontuação, coesão retomada, muitas vezes repetição de palavras, alguns outros elementos coesivos como uso de algumas conjunções, né? Isso empobreceu um pouco o texto, mostrou indício de que tem que ser trabalhado. Isso de modo geral tem que ser trabalhado, né? Mesmo acho que aquelas que estavam num nível acima da média, a gente encontra um problema coesivo nesse sentido de uso de conjunções, principalmente, do uso dos operadores argumentativos. Difícil um texto que trabalhe bem nesse sentido. Agora eu vou falar então das aulas de língua portuguesa integrada, como foram no ano passado. No ano passado nós tivemos uma convocação de 2 turmas, uma que atendia a turma da manhã e outra que atendia a turma da tarde. Essa convocação, o pessoal do NUGED acompanhou, convocando, recolhendo as autorizações, fazendo também uma conscientização com os pais na reunião sobre a importância de participar das reuniões. Então tivemos uma turma de manhã e uma turma à tarde. A turma de manhã foram convocados 34 alunos e frequentaram 23 alunos apenas. Da turma da tarde tivemos 31 alunos e 16 compareceram. Então o trabalho em si foi muito focado em leitura e produção de texto, tentando fazer com que o aluno pudesse complementar muito do que a ementa de língua portuguesa 1 trabalha, principalmente no sentido de reconhecer gêneros e tipos textuais, deixar bem clara essa teoria, porque isso permeia todo o currículo nosso aqui de língua portuguesa, né? É trabalhado a partir de gêneros, então é importante demais que ele tenha clara essa noção de gêneros e tipos textuais. Elementos da narrativa também trabalhamos bastante, porque é um conteúdo trabalhado a crônica no primeiro semestre, então esses elementos da narrativa fazer com que ele entenda e com isso trabalhar exatamente esses problemas de escrita que temos diagnosticado. Questão de paragrafação, o uso do período, descobrem nesse período o que é usar o período, descobrir o período no período. Então, fazer esse ponto na mesma linha, né? Que os parágrafos são longos demais e pouco claro, né? Fica muito obscuro o parágrafo por conta dos períodos muito longos. Então, essa produção de texto foram durante as aulas bastante orientada, individualizada. Então foi um momento em que o aluno tinha um contato com o professor no sentido de mostrar o texto, o professor fazer a intervenção, ele reescrever. Então um foco muito grande na reescrita. Então a reescrita na verdade, criar esse hábito no aluno para ele mesmo ser um próprio revisor do próprio texto, ser cuidadoso com o uso da linguagem. E outro ganho também do nivelamento foi uma cumplicidade que esses alunos que frequentaram começaram a ter. Então, durante trabalhos de língua portuguesa, ou até mesmo de outras áreas, os alunos se sentiam vontade em pedir alguma ajuda do professor, no sentido de material para estudar, ou auxiliar na montagem de algum seminário, ou algo do tipo. Então, extrapolou um pouco a questão do conteúdo em si,
mas uma relação de confiança, de ter alguém com quem contar. E o professor ensinar muito mais do que língua portuguesa, ensinar a se organizar, ensinar a se preparar melhor para os compromissos que ele acaba assumindo nas disciplinas. Então, de modo geral, encerrando, o nivelamento ou língua portuguesa integrada tem sido uma atividade que tem dado certo aqui no Instituto. Os alunos têm tido resultado. Até o final do língua portuguesa integrada do ano passado, fizemos um conselho com o professor da sala. No caso, eu não dei aula para eles, a professora Carolina dava aula no ano passado para eles. Fizemos um conselho então com a pedagoga Franciele, que é responsável pelo acompanhamento das atividades, mais a professora da sala, língua portuguesa 1, professora Carolina, e eu, e nós discutimos os casos individualmente aí desses alunos que participaram do nivelamento, até para relativizar um pouco a avaliação em sala de aula, né? A professora começou a citar também alguns ganhos que percebeu por conta do nivelamento. Então, tem sido uma atividade proveitosa, satisfatória. Temos ainda muitas dificuldades. A permanência do aluno ainda tem sido uma dificuldade, a permanência no programa, não só a permanência na instituição, mas no programa os alunos têm tido uma assiduidade, mas não o desejável, né? Às vezes abaixo da metade, muitas vezes. Então isso tem sido uma dificuldade, mas eu acho que é algo para mostrar que dá certo, que funciona, e que o aluno possa também ter essa confiança e ver nas aulas de língua portuguesa integrada ou matemática integrada como um aliado na sua aprendizagem e não um castigo a mais de ter que ficar aqui e assistir mais na aula, entre tantas que eles já têm, certo? Então é isso. Desejo a todos aí sucesso nessa fase, que a gente possa realmente contribuir para essa formação dos alunos, garantir a permanência dele aqui e o êxito em todas as suas atividades. Tá joia? Encerrado.